Invencível, tanto para mim quanto para mais outras pessoas, se tornou uma obra muito conhecida graças à série da Amazon Prime que traz a adaptação dos quadrinhos de Robert Kirkman. Entretanto, atualmente eu tenho adentrado ao universo dos quadrinhos, ao universo que a série está adaptando e notando as diferenças que ela tem seguido, tanto em parte de uma história que não aconteceu ainda nos quadrinhos e já está acontecendo na série, como também o contrário. E por via de tudo isso, eu tenho estranhado ler os quadrinhos porque eu estou vendo como a série abrangeu muitos mais outros assuntos, como ela desenvolveu muito melhor vários personagens, vários temas, várias relações entre os próprios personagens. Até que chegou no volume 3, intitulado Perfeitos Estranhos, em que finalmente tivemos aquele momento catártico que é o final da primeira temporada de Invencível, onde o Omni-Man revela quem ele é, o Mark Grayson fica chocado pela toda a revelação, eles têm a luta e ao final de tudo o Omni-Man vai embora e o Mark fica na Terra sem saber o que é que vai ser daqui pra frente, né? Enfim, o quadrinho finaliza da mesma forma, é a mesma coisa, porém algo que me chamou muito a atenção é o modo como o quadrinho ele não só exemplifica muito mais quem é o Omni-Man, ele explica, ele mostra, ele desenvolve muito mais toda aquela história do passado. Tem uma edição basicamente completa só para o Omni-Man se explicando. E depois de tudo vem, obviamente, a grande batalha, que também no quadrinho é uma única edição, então é uma coisa mais curta, não passa aquela sensação mais prolongada da animação como um todo, né? E eu quero dizer como isso, de certo modo, ajuda, auxilia o quadrinho para trazer um Omni-Man levemente diferente do que a gente vê na série. Na série, não só por ter mais tempo, ele tem um tom mais pesado, ele tem um tom mais durão, ele tem um tom de que realmente não se importa com a Terra. No quadrinho eu já não senti isso tanto. Eu sinto que é o mesmo Omni-Man, mas por ter me revelado mais momentos dele se importando com as pessoas, as coisas soaram um pouquinho mais diferentes, a ponto de que eu tive a impressão de que realmente uma redenção pode estar sendo programada para o personagem dentro dos quadrinhos. E eu digo isso, obviamente, por conta da série animada, onde já estamos na terceira temporada, e já está ficando bem claro que o Omni-Man está para ter uma redenção, a lá talvez Negan em The Walking Dead, a lá talvez Jaime Lannister em Game of Thrones. Aquele personagem que você começa odiando, que você pensa que você nunca vai gostar, mas ele começa a passar por um momento de fase, de história, que você fala, eita, talvez eu acabe gostando dele, talvez isso daqui dê frutos, talvez eu acabe torcendo. E vai me falar que você não torceu quando ele se juntou com o Allen e ambos enfrentaram ali aquela tropa de Viltrumitas. Pois é. Então hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente e comentar sobre essa edição, a edição completa do volume 3, onde temos o momento catártico de Invencível versus Omni-Man. Pense, Mark, pense. Quanto mais velhos ficamos, menos envelhecemos. Você vai durar mais que todos os frágeis seres deste planeta. Você vai viver para ver o fim dessa civilização. Tudo e todos que você conhece vão deixar de existir. O que você vai ter daqui a 500 anos? Você, mãe. Ainda vou ter você. Antes de tudo, eu quero falar sobre o volume 2, certo? Porque o volume 2 como um todo, ele traz já alguns pontos importantes, né? Que envolvem, por exemplo, não só Invencível conhecendo o Allen, como também o próprio Omni-Man matando, né, o grupo ali dos Guardiões Globais. E é muito interessante porque tem uma edição só para os Guardiões Globais. Sabe aquela cena pós-crédito completa do final do primeiro episódio? É uma edição. E a outra edição é eles sendo chamados e, enfim, sendo trucidados, né? Não, se bem que eu acho que é a mesma edição. De qualquer modo, é aquilo que você conhece. O Omni-Man é o pai desse garoto chamado Invencível, que está descobrindo seus poderes, eles acabam treinando juntos, tendo seus momentos ali bem legais de pai e filho. Só que na série, quando você assiste como um todo, isso já é revelado logo no primeiro episódio. Então você fica vendo todos aqueles outros episódios pensando quando é que o Mark vai descobrir, quando é que as coisas vão degringolar, até quando o próprio Omni-Man vai conseguir segurar isso. E na série a gente tem um ponto bem diferencial, que não só isso é revelado lá no começo, e isso é mostrado lá no começo,
como você tem momentos pontuais onde as pessoas estão desconfiando do Omni-Man e ele está amedrontando as pessoas, ele está agindo de um modo mais perigoso, ele está realmente botando medo nas pessoas que podem estar descobrindo sobre isso, né? Então ele passa uma visão um pouco mais sombria, principalmente quando a gente tem aquele momento ó, lá no meio da temporada onde o Mark enfrenta um grupo de vilões, ele apanha legal e ele vê no céu, o pai dele vê ele ali e o pai some, ou seja, o pai estava ali para ajudar, não fez nada, é como se o pai quisesse que ele apanhasse, sabe? Era um pai que aparentemente não se importa. E no quadrinho, a gente vê uma coisa completamente diferente, porque a partir do momento que o Omni-Man mata os Guardiões Globais, ele parece sentir pena, talvez pena ou receio de ser descoberto, receio de que as coisas vão mudar, mas esse ainda é um ponto muito interessante, porque por mim, na série, o Omni-Man passa uma sensação muito mais over, como se não se importasse, muito mais apático em relação a tudo que aconteceu, porque era o dever dele e ele sabia que era isso que tinha que ser feito. Já no quadrinho, a própria mulher dele começa a perceber que ele tá estranho. E ela fica, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Pô, o aniversário do Mark, ele esquece do aniversário do Mark. Por quê? Porque ele tá sentindo tudo aquilo de uma forma muito como se fosse ser afetado na vida dele. Mas não de um modo como se fosse só, é só pegar meu filho agora e a gente, sabe, vai se juntar aí pro Império Viltrumita. Não, ele percebe que a vida dele tá mudando como se ele gostasse da vida dele, ele gostasse da vida dele na Terra. E aí quando a gente chega no terceiro volume, entre várias aventuras ali que a gente está tendo do próprio Invencível, né, com vilões, com a Eve e por aí vai, a gente tem um momento bem interessante na primeira edição, que é a edição 9, onde o Omni-Man, ele tá sentado ali numa parte das neves e ele tá tipo assim, falando, Mark, precisamos conversar. Precisamos, só que ele não está encontrando palavras direito. Por quê? Porque ele sabe que ele já fez algo que é muito catártico. E ele sabe que a partir do momento do que ele fez, as coisas vão se alterar agora, as coisas estão encaminhando para o que ele precisa. Só que ele não sabe como vai fazer isso, ele não sabe como vai chegar nisso. Então é interessante ver esse momento, porque é um momento onde ele sente que ele já tomou uma atitude drástica, mas era uma atitude necessária, e a partir de agora as coisas vão mudar, porém, como mudar? Como chegar no seu filho e falar que as coisas vão se alterar? E aí a gente tem o próprio Imortal sendo ressuscitado, né, por aqueles dois irmãos azuis que, enfim, estão sempre por aí roubando, fazendo experimentos. É muito interessante porque durante os três volumes eles aparecem ambos, mas eles sempre aparecem muito rápido, sabe? Eles não têm um momento só deles, eles não têm meio que uma edição inteira pra eles. Eles fazem uma merda que o Invencível impede, eles fazem uma merda que ninguém vê, mas eles acabam saindo ganhando e por aí vai. E aí chega esse momento que eles recuperam o Imortal, com um objetivo que aparenta envolver clonagem, assim, como se eles quisessem pegar o Imortal e colocar o Imortal para trabalhar para eles, sabe? Mexer com o Imortal para eles. Só que não dá certo, tanto que para eles ficam tipo, caramba, perdemos o nosso objeto e não ganhamos nada com isso, sabe? E aí o Imortal sai voando, por quê? Porque o Imortal, a partir do momento que ele acorda, ele quer ir atrás do Omni-Man. E quando ele encontra o Omni-Man, o Mark percebe que não tem jeito, caraca, ele descobre ele pela televisão, né, que os dois estão brigando, ele pega o uniforme e vai para lá. E quando ele chega, o Omni-Man só pega o corpo do Imortal e rasga no meio. Exatamente como é o final do episódio 7, né, do penúltimo episódio da primeira temporada de Invencível, onde o Mark fica olhando aquilo e fala, que é isso? O que está acontecendo? E aí vem a edição do Omni-Man. Quando vem a edição do Omni-Man, é muito interessante porque, em partes, o que ele fala está realmente na série. Então ele fala que tudo que ele havia contado antes era uma mentira, que o planeta tinha decidido que eles queriam se fortalecer, então eles tinham que eliminar a parte mais fraca, eles tinham que se dividir, e ao mesmo tempo foi decidido por unanimidade que eles deveriam estabelecer e expandir um império planetário. Só que aí pega um ponto bem interessante dentro do quadrinho, que ele começa a trazer outros pontos dessa jornada. Por exemplo, na série, eles já pulam automaticamente pro próprio Omni-Man, para ele falar sobre ele, quando ele começou essa jornada, como ele foi um dos escolhidos para ir para a Terra, e por aí vai. No quadrinho, o bagulho é muito mais extenso. Você vê ele falando sobre os próprios Viltrumitas, como o primeiro passo deles foi localizar outros planetas que se encontrassem em um estado crucial de desenvolvimento, planetas avançados o bastante para que a adição deles ao Império fosse uma empreitada digna do esforço, mas não tão avançados a ponto de, enfim, sobrepujarem as suas defesas. Então é interessante porque ele mostra um mundo onde eles não estão necessariamente buscando só dominar um planeta como um todo, eles estão querendo ajudar,
ter uma tecnologia, evoluir, juntar gente para com eles. E aí uma coisa muito interessante, ele revela que eles conseguiram, que alguns povos obviamente recusaram e foram mortos, mas tiveram povos que os auxiliaram, que realmente se uniram a eles, ou seja, o negócio cresceu. Então conforme eles iam indo para outros planetas para dominar mais mundos, eles tinham mais gente, eles não necessariamente iam só os Viltrumitas e os planetas que eles conquistaram, que fizeram amizade com eles e que eles ajudaram a tecnologia. Ou seja, a ameaça fica um pouco maior. Na série, tudo indica que só tem os Viltrumitas. No quadrinho já indica que talvez no futuro, quando o Mark for enfrentar a tropa dos Viltrumitas, ele não vai enfrentar só as tropas dos Viltrumitas, ele vai enfrentar a tropa junto com os planetas que foram conquistados e que se aliaram aos Viltrumitas. Ou seja, o negócio tá muito além do nível, né, para o Mark como todo, e no quadrinho também indica uma noção um pouquinho mais forte, tal como o Omni-Man, quando ele fala da parte dele, ele fala, pô, quando eu nasci, o meu império já era o império do Star Wars, era o império que governava todos os planetas, ou seja, as coisas estavam realmente melhores, mais evoluídas. O que ele queria era apenas ser o melhor entre todos eles. Daí pra frente é só paulada na tua cara. Como ele mesmo diz, ele não poderia ter chegado a esse mundo em uma época melhor. Entretanto, quando ele começou a trabalhar, tudo que ele fazia era basicamente localizar planetas adequados para a ocupação do Império Viltrumita, ou seja, planetas que talvez funcionassem, mas planetas que talvez, né, não compensa muito, deixa esse planeta para lá. Só que nessa, ele não queria apenas fazer isso. Como todos os membros, com a idade dele, ele ansiava por uma chance de ter um papel mais ativo na conquista dos planetas. Então, ele fez por 3 anos vários testes até que finalmente ele comprovou seu valor, a ponto de impressionar e ser recrutado para como um dos melhores na posição do Comitê de Conquista. Ou seja, ele era o cara que eles iam chamar para qualquer lugar que eles fossem conquistar. Se tinha uma coisa que o Omni-Man iria querer, a partir de agora, era dedicar toda a sua trajetória para Viltrum, para que o planeta aumentasse ainda mais, para que o planeta melhorasse ainda mais. E com isso, obviamente o tempo foi passando, e ele percebeu que, por mais que as ações deles estivessem muito legais, as coisas estavam um pouco enfraquecendo, porque ao mesmo tempo que eles estavam querendo conquistar mundos, eles estavam perdendo mundos ao ponto de ficar ali só matando geral. Então eles falaram, pô, e se a gente chegar de uma forma um pouquinho mais tranquila, sabe? Chegar no planeta, descobrir, conhecer. Tanto que, mano, no quadrinho eles falam que eles estudam por 500 anos. Então fica meio nebuloso se o Omni-Man tá no planeta Terra há 500 anos ou, enfim, não necessariamente ele tá ali há 1, 2, 4, 5 anos. Não, ele pode estar ali já há mais de 100 anos naquele planeta, sabe? Só conhecendo e fazendo o nome dele. E aí é muito interessante porque enquanto na série ele fala que ele foi recrutado como outras pessoas, no quadrinho, por ele ter sido o cara que basicamente deu a ideia, que foi elevando o nível dos Viltrumitas em relação à conquista de outros planetas, ele é o escolhido, ele é o primeiro cara a fazer isso, ele é o primeiro cara que está tendo essa oportunidade de ir para um outro planeta e basicamente, do jeito que ele fala, tirar suas próprias férias, porque, enfim, né, ele não vai ter que fazer muita coisa, ele só tem que viver entre os humanos e se tiver alguma ameaça, ele elimina essa ameaça. E aí uma coisa muito interessante é porque quando ele começa a narrar tudo isso, ele fala, pô, tive que me adequar àquele mundo, percebi que as pessoas eram muito mais fracas, não entendia muito bem as coisas, até que eu salvei ali a sua mãe e eu me apaixonei por ela. Eu realmente gostei dessa mulher. Porém, eu sabia que eu não podia contar sobre mim, porque eu sei que para ela isso não faria sentido. E aí é interessante porque durante essa jornada, falando sobre o flashback, falando sobre o passado, ele dá muito foco sobre isso, essa jornada de se tornar um humano, essa jornada para a qual não foi normal para ele. Como, eu achei muito interessante que tem um momento ali que ele fala sobre como ele teve que fazer amor com a mãe do Mark, mas de um modo que não fosse só para procriar, e sim por puro prazer. Sabe? Então é como se ele percebesse que, enquanto em outros mundos ele talvez só tivesse feito filho pra, enfim, ter um Mark Grayson da vida, com ela ele fez mais vezes. Ele fez mais vezes, mas não necessariamente só na parte carnal, e sim na parte do amor, da paixão mesmo, sabe? É interessante porque ele cita como amor. Tal qual, quando aparece os Guardiões Globais, ele obviamente é recrutado, o grupo como um todo, ele diz que está super ansioso para ter ele no grupo como um todo, para ter ele como um auxiliador do planeta Terra. E durante essa jornada eles ajudaram ele com o uniforme, com a roupa, com o modo como ele deveria se prostar. E ao mesmo tempo ele mesmo fala,
por mais inesperado que fosse, eu acabei formando algumas amizades. Isso é muito interessante, porque essa é uma informação que não tem na série. E aqui no quadrinho já passa uma sensação de, pô, ele se importava com um desses caras, ele gostava deles. Então pra ele, matar eles não foi a coisa mais fácil do mundo. Obviamente, eu não tô falando que o Omni-Man é um cara do bem, é um cara lindo, que ele não é racional e que ele também não é pessimista, porque assim, uma pessoa no emocional mesmo não bateria tanto no filho quanto ele bateu. Mas o que eu quero dizer é, havia um sentimento dele para com outros seres, para com outras pessoas. Na série dá a entender que ele só se importa com a mãe e com o Mark, com mais ninguém. No quadrinho já não, dá a entender que ele foi se apegando ao mundo como um todo, sabe? Ele foi gostando dessa vida, era uma vida que ele gostava de ter, mas que ele sabia que em algum momento ia acabar. Isso é interessante porque a gente vê pela perspectiva dele, e não uma perspectiva só de eu tenho uma missão e uma hora minha missão ia chegar e, bom, quando você descobriu os poderes, foi a hora que deu tudo certo. Não, é uma coisa de, tipo assim, as coisas foram evoluindo e quando o Mark descobriu os poderes, mesmo assim, ele enrolou. Quando ele teve o Mark, ele quis enrolar mais ainda a missão dele, porque pra ele aquilo era o que mais importava. A partir do momento que o Mark nasceu, a criação do filho dele era o que mais importava. E é interessante porque no quadrinho não dá uma sensação de, ah, o meu filho nasceu e agora é mais importante por quê? Porque eu quero transformar ele no Viltrumita. Não, é porque ele é o meu filho, eu quero criar ele. E é uma coisa muito interessante. Em um momento do quadrinho, ele fala assim, pô, eu tive muita vontade de pegar você, meu filho, e levar pro Império Viltrumita. Tipo assim, deixar sua mãe sem você, cagar pra ela, levar pra longe e treinar você lá com a minha mentalidade, treinar do nosso jeito. Mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui magoar sua mãe. Eu não consegui partir o coração dela. Eu não consegui deixar ela. Cara, isso dá uma outra noção sobre o personagem, sabe? Dá um outro foco. Você fala, caraca, mano, ele se importava, ele tinha realmente sentimentos para com a mãe do Mark, para com o Mark como todo, para com essa vida, sabe? Ele não queria abdicar dessa vida, por mais que ele soubesse que tinha que fazer isso, porque era um objetivo, ele era o cara que foi, sabe, colocado para ter essa missão como todo, mas ele não queria sair disso. Até o momento em que ele percebeu que o Mark já estava grande, o Mark já tinha um potencial e os Guardiões Globais eram realmente uma ameaça. Então, que forma melhor de eliminar uma ameaça do que, né, pegando todo mundo de surpresa e rasgando o pescoço como todo, que é o que ele faz. Mas é muito interessante porque enquanto na série soa levemente aleatório, porque ele faz automaticamente após o Mark ganhar os poderes, aqui não. Aqui ele esperou durante 3 volumes o Mark desenvolver os seus poderes para então matar o time. Por quê? Porque ele não queria matar assim numa tacada só. Ele matou quando, tipo assim, tá, agora não tem mais jeito, eu tenho que matar eles, revelar pro Mark e a gente vai fazer junto, sabe? Ele foi esperando o Mark evoluir nos poderes para então trazer a revelação. E trazer a revelação o quê? Fazendo o que antes? Matando os heróis mais badass, né? Os heróis mais fortes desse planeta Terra como um todo. E aí, ele então revela para o Mark tudo isso, né? Ele fecha isso, e aí o Mark questiona. E aí a gente tem todo aquele momento da série que é bem parecido, tá? Eu tava aqui analisando os diálogos do quadrinho e os diálogos da série, eles só... Uma coisa ou outra eles colocam muito diferentes, na série eles trazem um pouquinho mais de diálogos, mas é basicamente a mesma coisa. Na série eles dão mais enfoque ao lance dele chamar a mãe de cachorrinho, né? De um bicho de estimação. No quadrinho, ele tá falando ali algumas coisas e ele fala, pô, sua mãe não passa de um bicho de estimação pra mim. E o Mark não dá um questionamento, né? Meio que o Omni-Man vai lá e continua falando. Só que é muito interessante porque quando ele fala isso, eu sinto que ele fala já de uma forma... Não fica uma coisa tão pesada quanto na série. Quando ele fala, tem ali tá em negrito, né? O bicho de estimação. Mas ainda assim, ele fala de uma forma que é quase como se ele tá falando a verdade, mas eu sinto que ele fala de uma forma mais como se ele quisesse acreditar naquilo, sabe? E aí o que eu acho mais interessante, obviamente, que vale falar sobre a edição como um todo, e por isso eu estou fazendo essa comparação, que é o fato de que o Omni-Man, depois na edição seguinte, quando ele finalmente entra na pancada com o Mark, ele tem menos momentos de bater no Mark e mais momentos de tentar convencer e de não deixar o Mark morrer. Na série é uma coisa que é inacreditável. A gente vê ele socando o Mark muitas vezes. Ele espanca o Mark, ele derruba um prédio, depois derruba outro. Tem toda aquela cena do trem. Gente, no quadrinho, ele joga o Mark assim numa estação de trem. Mas tipo assim, meio que derruba ali um trem e acabou. E ele pega o Mark e joga e volta e vai pra cima. Na série, tem toda aquela cena dele jogar no trilho, né? E tipo assim, matar geral. Então na série eles tornaram o Omni-Man um personagem muito mais difícil de humanizar, de trazer pro terreno baixo e de ao mesmo tempo fazer a gente gostar dele. No quadrinho já não.
tem muito mais fatores para você conseguir ver a evolução dele no futuro, sabe? De você conseguir ver que isso vai voltar, que as coisas vão melhorar. Porque é interessante que no quadrinho, mesmo repetindo as cenas da série, ela tem menos ação e tem mais momentos como ele vai, leva o Mark ali pra se afogar, joga o Mark ali, ele olha pro Mark, ele vê o Mark se afogando, ele fala, não vou deixar meu filho. Sobe, sabe? Leva ele pro céu, fala mais uma coisa, o Mark não convence, ele dá mais um soco, dá mais outro. Aí o Mark cai, ele fala, por quê? Por que você tem que fazer isso e tudo mais? E aí o Mark, né, tem aquele momento catártico que eu fiquei muito feliz de que não era uma coisa inventada na série, que realmente é do quadrinho. E aí o Mark vai e revela, né, eu ainda vou ter você, pai, daqui 500 anos. E aí, mano, é o momento do quadrinho. Ele quebra e vai embora. E vai embora chorando. É legal porque na série... Eu lembro que na série fica uma coisa meio tipo assim, preenche o olho e cai uma lágrima, né? E a lágrima preenche a tela, assim. No quadrinho, ele tá chorando real, assim, tipo, horrores, e vai pro espaço. E é legal porque depois na edição seguinte, o Cecil conversa com o Mark e ele fala sobre o fato de que, pô, eu achei por um momento que ele poderia ter se suicidado, mas não, ele realmente foi embora, ele saiu do sistema solar, então não tem mais como localizar. E na série, eu não lembro do Cecil falar sobre o fato dele poder se suicidar, ou seja, uma opção de que ele queria se matar porque ele não aguentou mais ficar, porque o fato de que tanto ele quanto o Mark, eles não respiram tanto tempo no planeta Terra, né, fora do espaço, né, no espaço no geral como um todo. Então é interessante eles trazerem essa informação do tipo assim, pô, poderia ter sido uma opção, né? Ele ficou tão mal do que aconteceu e foi embora. No caso, obviamente, a gente sabe que não é isso. Mas, se seguir o lance do quadrinho aqui, se o quadrinho for realmente o que tá na série, depois disso ele foi tentar se matar, certo? Então, assim, eu achei muito interessante como o quadrinho, ele trabalha o Omni-Man de uma forma diferente, ele explora muito mais o Omni-Man e, por mim, evolui demais os quadrinhos do Robert Kirkman em relação a Invencível, porque eu já tinha feito um vídeo sobre o primeiro volume, né? O segundo volume eu falei numa live do Catarse como todo, que, enfim, caso você queira participar, o link tá na descrição. E aí, quando eu li o terceiro volume, eu fiquei, caraca, isso! Finalmente eu senti o Invencível da série. O que torna essa série tão interessante? O que torna os personagens tão legais? Sabe? A humanização, a exploração dos personagens nos diálogos. Gente, o terceiro volume tem muito mais diálogo do que o volume 1 e 2. O volume 2 é muito simples, é muito uma coisa mais boba, é uma coisa mais... super-herói aqui, ali, e aí várias traminhas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui não. No terceiro volume é quando finalmente as coisas se encaixam. Uma edição aqui tem uma missãozinha, show. A outra é o Omni-Man fazendo alguma coisa. É o Omni-Man explicando a jornada dele. É o Omni-Man versus o filho. É o Mark se reintegrando, né, ao mundo depois de tudo que aconteceu. Então ele foca mais nos personagens, no seu desenvolvimento, sabe? Tem muito mais diálogo explorando. Você fala, nossa, tá, agora eu tô entendendo esses personagens. Agora eu tô entendendo esse mundo. Agora eu tô vendo a profundidade. E aí vale dizer... Por mais que na série eu acho que eles tenham trazido o Omni-Man muito mais pesado, muito mais durão, muito mais pra você realmente ver ele como vilão e não gostar, aquela cena que não tem no quadrinho do beisebol com o filho, é a cena que eu acho que eles fazem a invertida na série pra que você já olhe ele de um jeito meio diferente. Não é uma cena que normalmente, obviamente, vai fazer você se apaixonar pelo Omni-Man, mas é uma cena que traz o fato dele ser conquistado pelo lado humano das pessoas e pra ele se importar com coisas banais, né, como o filho dele ganhar ali no esporte e comemorar aquilo que ele não estava vendo, a mãe já via e a mãe faz ele reconhecer isso. Ou seja, também ali na série a importância da mãe para o próprio Omni-Man como personagem. Cara, que momento, eu realmente fiquei muito, muito feliz com esse quadrinho, com ele finalmente trazendo isso pro Omni-Man, e eu planejo fazer isso mais, sabe? Quando tiver um momento muito catártico, um quadrinho, uma edição super importante, relevante, que eu queira abordar algum assunto aqui, eu quero fazer isso, como eu fiz aqui com essa edição do Omni-Man. É interessante porque nos extras, o Robert Kirkman fala como ele achava que a edição poderia ser cancelada, né? Como a fase do Invencível como tudo poderia ser cancelada na edição 13. E esse volume vai até a edição 13. É muito interessante, aliás, tá? Pensar que talvez o valor dos volumes aumentem pra galera que não assinou como eu, que o primeiro e o segundo volume eles têm 4 edições, o terceiro ele já tem 5, eu não sei se nos outros vão continuar tendo 5, se vai voltar a ter 4, vão voltar a ter 6, mas aqui ele vai até onde o Robert Kirkman achou que ia ser cancelado. Então por isso que o Robert Kirkman, eu acho que ele finalmente pensa, pô, tenho que explorar isso aqui, tenho que terminar esse assunto, tenho que fazer esse fechamento aqui que eu precisava. E gente, vale dizer, as últimas edições é realmente o último episódio, assim, então é o flashback do passado do Omni-Man, é a batalha, e é depois o Invencível retornando e encontrando o Allen no final. Aquela conversinha que fecha, é a conversinha que fecha aqui o terceiro volume. Então me deixou muito feliz, sabe? Foi uma edição que
nossa, é isso, tá? Acho que agora o Robert Kirkman se encontrou, sabe? Acho que a partir de agora ele se acerta, tal como a arte melhorou, sabe? Eu acho que ela é muito simples no começo, que é feita pelo Cory Walker, né? No primeiro e segundo volume. Ele sai, ele não estava dando conta das edições mensais, e aí no terceiro volume entra já definitivamente o Ryan Ottley, né? Acho que é esse que é o nome dele. E aí a arte dele é interessante porque ela vai evoluindo. Ela parece que está copiando do Cory Walker, mas chega perto do final, ela começa já a dar um tom mais do jeito dela, mais sombrio. Tanto que a parte ali do... Pô, eu ainda vou ter você daqui 500 anos, ela já tem um tom mais azulado, mais triste, sabe? Você já vê que tem uma ideia mais artística ali perante o trabalho do cara. Então ficou bem mais legal, deu uma melhorada ali. E enfim, ansioso pra ver como é que as coisas vão seguir a partir de agora, mesmo que eu saiba como é que acontece, né? De acordo com a série, eu quero saber como vão ser as diferenças. Até porque outros personagens que são muito superficiais, como a Eve, mano, a Amber mal existe no quadrinho, tá? É inacreditável. A Amber é tipo assim, deu um flirt com ele no primeiro volume. No segundo volume, eles estão saindo. No terceiro volume, ela é citada, eles estão namorando. Acabou, sabe? Tipo assim, não tem nada do que tem nela na série. Então assim, Amber, muito melhor na série. Enfim, Eve também. Então assim, eu quero muito ver como é que ele vai fazer agora a partir dos outros volumes. E, obviamente, se tiver algo realmente muito interessante, eu trago aqui pro canal para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês aí em um outro deste canal. Muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado aos comentários que tiverem aí, e a gente se vê em outro vídeo. Valeu, falou!